Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 16 de novembro. Hoje é quarta-feira. Bom dia, Isis! Tudo bem? A música de hoje é Sinta-se em Casa com o Jingle. Bom dia, Amanda! Que bacana, né? Eu gosto dessa musiquinha assim. Bom dia, Carla, tudo bem? Retomando o Dharma. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Tereza. Sinta-se em casa. Bom dia, Maria. E essa é a música do dia. Sinta-se em casa, Jingle. Se a verdade dói, dançamos em brasa, diz o Jingle. Bom dia, Kátia, comadre. Bom dia, Rosana. Como vocês estão? Bom dia, Rosali. Tudo bem? Então vamos lá. Tirar a musiquinha. Como é que vocês estão? Todos bem? Eu nunca sei, né? Preciso saber de vocês. Vocês estão todos bem? Bom dia, Ângela. Então é o seguinte, ó. Notícias da paróquia. Daqui a pouquinho tem aula presencial, 7h15. Bom dia, Fabiola. Aula presencial, 7h15 da manhã. Hoje nós falaremos sobre os diferentes tipos de Dharma. Os diferentes tipos de Dharma, tem vários Dharmas. E aí a gente vai falar sobre os Dharmas e por que a gente toma refúgio no Dharma, no Buda Dharma, né? E aí que tá. Que bom, a Carla disse que tá tudo tranquilo por ali, a Isis também. Bom dia, nega, de volta. A Kátia disse que tá tudo bem. Ah, então tá tudo certo aí, ó, todo mundo. O que a Ana Teresa nos diz? Ontem assisti pela segunda vez, Lúcia, adorei, assisti com a visão budista. Claro! É diferente quando a gente olha com essa visão budista. É bacana. Sabe que uma vez eu peguei, eu tenho até os vídeos. Eu editei os vídeos de um lugar chamado Notting Hill, né? E aí eu peguei as cenas. Bom dia, Eliana. E bom dia, Karen. Tudo bem, mames? E aí eu peguei as cenas de Notting Hill e fiz a dissociação dos 12 elos. Não, olha que trabalheira. E aí cada fala do Hugh Grant com a Julia Roberts, né? É. Bom dia, Odete. Aí, bom dia, Rosa. Aí eu fui fazendo a dissociação dos 12 elos, então acontece, né? Aquilo terminou, como termina, né? Naquela hora que termina a relação deles, assim, que o Hugh Grant pega ela com o antigo noivo, né? Namorado no hotel. Vocês lembram? Esse filme eu já vi mais de 200 vezes. Bom dia, Léo. E aí eu fiz a dissociação. É muito legal. Pegar algo que terminou. E aí vai indo, assim, sabe? É bem legal. Eu não sei como passar isso, eu queria passar isso para vocês, eu dei aula sobre isso. As coisas que a gente faz. Então tá, então 7h15 aula presencial, quem quiser chega, quer experimentar, venha. E a gente está aqui, o poder de uma pergunta aberta com Elizabeth Nangel, sim? Mats Nangel, que seja. E aí a gente tá... Ontem a gente explorou se existe um eu no corpo. Aí ela já afirma que não há eu no corpo. E aí, agora a gente vai para aquele sem eu na mente que eu comentei ontem. Bora lá? Todo mundo preparadinho? Sem eu na mente. O Buda não está mais morno. Bom dia, Luiz. Ele está quente, quente, quente. Ela está fazendo aquela brincadeira quando está chegando perto de encontrar algo. Lembra essa brincadeira que a gente faz com as crianças? Está quente, está frio, está morno. Tá lá. É importante explicar aqui. Então ele não está mais frio, ele está morno, ele está quente, quente, quente. Ele não está nem morno mais. Ele não consegue encontrar as fronteiras de seu ser físico. Bom dia, Lucilena. Conclui que seu eu não pode ser encontrado dentro nem fora do corpo.
Então, deve residir na mente. O Buda procura as fronteiras da mente. Bah, gente, a gente falando assim, onde a mente acaba e onde o nosso universo começa, só hoje o pessoal vai ter um vislumbre, assim, pelo menos uma palha do que foi o encontro do Dharma, assim, sabe? A ruptura social, política, de crenças que ele causou uma rachadura na sociedade mundial de um contexto que já vinha desde a pré-história, porque o hinduísmo surge, já tem evidências de formas de pensamento sectário desde a pré-história. E o hinduísmo se propaga a partir dali. Claro que ele vai se transformar em hinduísmo muito mais tarde, né? Centenas de anos depois, né? Milhares de anos depois. Mas já vai surgindo isso. E o cara quebra com essa estrutura de pensamento. Vocês conseguem perceber o que é isso? Tentem pensar numa estrutura de pensamento hoje e isso ser quebrado, sabe? Não tem como explicar isso. Bom dia, Márcia. É muito incrível. O questionamento do Buda aqui é simples e direto, mas temos de parar e refletir. Alguma vez questionamos a natureza do saber? Ou seja, a natureza do saber, de onde vem o saber? Alguma vez vocês já questionaram isso? É preciso que vocês investiguem isso. A investigação é uma das armas do budismo. Investigar por si só e ter a experiência por si só. Por que ele vai dizer isso? Alguma vez questionamos a natureza do saber? A natureza de onde vem? De onde surge? Porque a natureza do saber até então era de Brahma. Né? Vinha do brahmanismo, vinha dos brahmanes, dos sacerdotes. Até então era do Brahman. Na Igreja Católica, de onde vem? De Deus. Tu não vai questionar. Aquilo que tu não puder questionar, tu diz, entrega a Deus. Mas de onde vem essa natureza? E ele continua perguntando. E rompendo com essa estrutura. E aí chegou. Opa, não é metafísico. Né? Tá ali. Onde se encontra isso? Existe uma natureza do saber independente de uma deidade? E aí, alguma vez conscientemente pensamos se as coisas existem ou não? Nós pressupomos que há um eu. Sentimos a presença, o empurra e puxa. Do eu muitas e muitas vezes, mas normalmente não nos perguntamos onde o eu pode estar e o que ele é. O processo de investigação do Buda pode ser desafiador, e não pelo fato de seus ensinamentos serem abstratos, mas sim porque eles demandam que investiguemos profundamente a nossa própria experiência. Por isso que o budismo é disruptivo, ele é totalmente revolucionário e anárquico. Eu tenho repetido isso milhares de vezes, bom dia André, para que a gente perceba isso. E que a gente perceba que esse momento histórico que nós estamos, que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, essa quebra talvez de um processo mais amplo, mais comunitário, né, que pode acontecer uma ruptura, né, que está acontecendo naturalmente, de uma visão mais ampla, mais onde não chega o cobertor, porque onde o cobertor já chegou, gente, não precisa mais. Entenderam? Quem entendeu, entendeu, né? Não vou criar caso aqui. Mas onde o cobertor já chegou, tá tudo bem, querido. Segue a tua vida, deixa agora um sistema ele atender aos que não têm cobertor. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse sistema que o Buda vai trazer é uma quebra desses pensamentos. É um pensamento além de si e para todos. Porque ele estava sendo dominado. Esse exame da experiência, o processo de investigação do Buda pode ser desafiador. E não pelo fato de seus ensinamentos serem abstratos, mas sim porque eles demandam que investiguemos profundamente a nossa própria experiência. Ou seja, veja por si só. Não através de uma estrutura do Brahma, no caso lá na época, né, porque ele não existia Deus, né, o Deus católico, né, o Deus judeu, né, então ele está ali num sistema diferente. Então Brahma, uma deidade, ou através de outros mundos.
Esse exame da experiência é uma contribuição única da sabedoria do Buda. Prajna. São necessários alguns músculos mentais, mas é por um importante propósito, nos levar direto ao coração da questão. Então, o Buda olha profundamente dentro da natureza do conhecer e compreende, bom dia Grazi, que tanto para o corpo, nossa habilidade de conhecer qualquer coisa também surge na dependência de outros elementos. A mente funciona como um espelho no qual todas as formas, pensamentos, emoções e sensações são refletidos. Quando olhamos para o nosso reflexo no espelho, não conseguimos separar o espelho do nosso reflexo nele. Espelhos, por definição, sempre refletem imagens. A imagem e o espelho dependem um do outro. Tá? Olha, é isso que é importante, gente. Não podemos dizer que nosso espelho, nosso reflexo e o espelho são uma só e a mesma coisa, nem podemos dizer que estão separados. Nem são a mesma coisa, nem são coisas separadas. Vemos o reflexo de nosso rosto claro e reconhecível. Bom dia, Angelita. Então, quando ele diz isso, hoje parece uma coisa óbvia. Não tão óbvia assim, porque é difícil de chegar nesse ou aceitar esse pensamento. Só que na época que ele fala isso, quando tu vê o teu reflexo no espelho, aí o brahmanismo da época, porque o hinduísmo ele é dividido em várias partes, né? Então tem o hinduísmo de Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali, tem o brahmanismo, o hinduísmo Vedanta, tem o hinduísmo que é dos Upanishads, dos Vedas, vai dividindo, tem 5, 6 divisões. Então uma delas, baseada no brahmanismo, né, esse hinduísmo, ele vai dizer que quando tu olha, tu é igual a Brahma. Tu é igual a Brahma, né? Mas o Buda está dizendo o contrário. Diz, não, tu não é igual a uma outra entidade. Senão não adianta nada tu te libertar, tu não te liberta. Porque tu sempre vai estar referência a algo externo. Nunca, essa não é a tua mente natural. A tua mente natural é quando tu então percebe que ela é a natural. É a natureza por si só. Não reflexo nem mesmo de uma deidade, que também é um mito, né? Olha que quebra. Fala isso numa sociedade que está ali voltada e ganhando em cima dessa estrutura de poder. Tem que ter coragem. O Buda sente o frescor da lua em sua pele. Então ele está lá, está amanhecendo. Ele entende que sem a presença da lua, não poderia conhecer seu frescor ou experienciar seus raios luminosos, trazendo brilho à paisagem da floresta. A mente, por definição, conhece objetos. Nossa consciência e a lua dependem uma da outra. Por meio do conhecer, nossos mundos interno e externo se unem. A lua e a nossa consciência não são uma única coisa, mas tampouco podemos separar a lua da consciência que temos dela. Nem a mesma coisa, nem coisas separadas. Nós experienciamos esse globo brilhante iluminado, o mundo ao nosso redor. Em nossa experiência, todas as causas e condições, nossos mundos interno e externo, os elementos, tudo se une. Mas onde está essa coisa chamada mente ou eu? Onde está este princípio central que organiza tudo? O ovo estourou. O Buda desperta para um modo de ser sem centro ou fronteira. Ele não encontra eu ou outro independentes, nem mundo externo nem interno, nem centro nem periferia, nem união nem separação, nem mente nem matéria individualizadas. Aqui houve uma união, assim, sabe? Aí ali é Tathagarbha, né? Aí Sambhogakaya, Dharmakaya, Nirmanakaya, tudo se junta, assim. Todos os corpos, né? Mente, corpo, fala, tudo se junta. Tchum. Aí é uma coisa só. Porque até então ele era apenas um corpo, né? Apesar de o corpo e a mente aparecerem em nós, o experienciarmos, eles não têm limites, não têm fronteiras. E se é assim, onde poderia o eu residir? Onde começamos e onde termina o mundo? Bom dia, Luciana. Se o eu existisse, o Buda conclui, seria tão grande quanto o nosso universo, que é infinito.
Vocês lembram da Lucy, quem assistiu, né? A Ana Teresa disse que assistiu de novo com a visão mais budista. Quando a Lucy, ela a Scarlett Johansson, né, no filme, no final, em que o Morgan Freeman está assistindo, assim, ela se transformar numa estrutura universal, assim, né? Mas a gente já está, entendeu? Só que a gente não vê. A gente não consegue ver. Eu não vejo, vocês não veem, ninguém vê. Né? Buda conseguiu ver e se difundiu com o universo. É muito incrível, porque quando ele se conecta ao universo, ele começa a ver as estruturas. A Lucilena acho que colocou na comunidade sobre a ciência, sobre os corpos cósmicos que o Buda viu há 3.000 anos atrás. Né? Ele vê os kalapas, né, os movimentos do universo dentro do seu próprio corpo, assim, acontecendo. As células se juntando, se multiplicando. Ele vê todo o universo contido, né, sem mais separação. E é o que acontece no filme Lucy, assim, né, de uma forma mais cinematográfica. Né? Eu acho muito incrível. Eu sou muito fã do cara, né? Já perceberam, né? Fãzaço. Tudo bem até aí, gente? Querem comentar alguma coisa? Tirar uma dúvida? Se eu puder responder, tem coisa que eu não vou poder, daí eu vou ter que pesquisar, vou ter que chamar alguém e eu vou atrás. Mas perguntem. Podem perguntar. Não? Sem dúvidas? Capítulo 4. O Buda e o vendedor de cachorro-quente. Se ainda não tivemos uma experiência direta da interdependência e da ausência de fronteiras, as coisas podem ficar um tanto quanto abstratas e vagas, e é verdade. Isso só se a gente tiver essa experiência. E quem teve, né? Por exemplo, quando se deparam pela primeira vez com o caminho do meio, as pessoas algumas vezes pensam, bem, se não podemos encontrar o parâmetro do eu e do outro, isso deve significar que tudo é um. Você já ouviu essa piada. O que o Buda disse para o vendedor de cachorro-quente? Faça-me um maiúsculo ali, com tudo. Essa piada parece que funciona melhor no inglês, segundo a tradutora aqui, mas não vem ao caso. Mas o que isso significa exatamente? Será que significa que tudo é igual? A maioria de nós argumentaria que não é desse modo que experienciamos o mundo. O Buda não disse que tudo é um. Ele diz que tudo surge em dependência de alguma outra coisa. Acredito que quando as pessoas dizem que tudo é um, elas querem dizer que sentem conectadas, que se sentem conectadas com tudo o que as cerca. E isto sim está relacionado à experiência de interdependência. Se prestamos atenção à linguagem, começamos a compreender sutilezas importantes que mudam a forma como vemos as coisas. Então aqui já é um princípio de Shunyata, tá, gente? Para quem é aí de vacuidade. Mas o que para nós importa, assim, trazendo para um plano mais pé no chão, assim, para todo mundo entender? É realmente entender que nós estamos todos interconectados, que qualquer movimento, eu dei esses dias o exemplo dos órgãos, né, internos, né? Então começa por ali, no algo maior, assim, que a gente consiga compreender. Eu preciso de algo um pouco mais denso, não tão sutil quanto esse pensamento metafísico. Eu preciso de algo mais denso, mais estrutura. Pense nos órgãos, começa por aí. Aí eu já começo a perceber que os órgãos funcionam independente da minha vontade, mas eles estão se comunicando, né? E que um depende do outro, mas não precisa dizer, quem sabe tu processa direito esse sangue, quem sabe tu oxigena direito. Não, eles vão fazendo. É a mesma coisa quando a gente sai em sociedade. Os nossos movimentos, né, se a gente entende a interdependência, cada movimento da engrenagem é importante para que outros órgãos funcionem. E assim é uma forma um pouco mais densa de ver. Agora imagine isso tudo realmente interligado, nessa consciência. E essa interdependência dos elementos interligados constantemente evoluindo. Aí há essa explosão de consciência. Nem igual, nem diferente. Outra forma de compreender a afirmação do Buda de que tudo surge em dependência de alguma outra coisa é dizer que as coisas nem são iguais, nem são diferentes. Por exemplo,
O eu e o mundo que não percebemos não são iguais, mas tampouco podemos separar o mundo da consciência que temos dele. Essa é uma afirmação poderosa, porque desafia a nossa crença de que as coisas existem separadamente com seus próprios parâmetros. Mas então, se o eu e o que nós percebemos não são iguais, nem diferentes, para onde isso nos leva? A verdade é que não nos leva a lugar algum. Coloca-nos além dos limites do pensamento ordinário, no caminho do meio. Mas para que possamos entender como isso é possível, precisamos examinar nossas visões. Olha aí, quais são as nossas visões? De onde vêm nossas visões? Né? De onde surge? Apenas imagine que somos iguais a todas as coisas, ou um com o todo. Eu sei, gente, que um capítulo começa a ficar filosófico, mas tentem acompanhar. Algum vislumbre terão. Fiquem tranquilos. Como então funcionaríamos em nossa vida cotidiana? Quantos ingressos teríamos de comprar quando fôssemos ao cinema? Quantos dentes teríamos de escovar pela manhã? Qual seria nosso nome? Se fôssemos um com o todo, poderíamos usar esse argumento a nosso favor e tentar fazer com que outros pagassem nossas contas? Duvido. É uma argumentação, não é interessante. Ninguém cairia nessa. Acontece que tudo é um, é uma ideia vaga que algumas vezes dizemos sem refletir sobre o seu real significado. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que estamos separados dos outros. Se fôssemos verdadeiramente independentes, não teríamos relação alguma com aquilo que chamamos de nosso mundo. Esse é o exemplo da vacuidade. Se estivéssemos separados, não poderíamos interagir com nada. Nem mesmo comprar um ingresso para o cinema ou escovar os dentes. Aí tá óbvio, né? Ou conhecer, ou tocar, ou ver alguma coisa. Que dirá experimentar em geral? Felizmente, por meio de nossa própria percepção direta, podemos ver que não é este o caso. Nossa interação com o mundo define nossa consciência a cada momento. Nossa interação com o mundo define nossa consciência a cada momento. Então veja que quando eu interajo com o mundo, eu tenho um pacote de sistemas que interagem com o mundo, que são os 5 sentidos. A nossa interação com o mundo depende desses 5 sentidos. Mas os 5 sentidos, eles não categorizam nada. Eles não têm um sensor ali na consciência dos olhos que vai dizer, tu não pode ver isso. Não é a retina que percebe isso. Não é a pupila, não é todo o sistema. Né? Mas a consciência por trás disso. Então a retina a câmera fotográfica aqui do celular, ela só vai registrar. Mas vai registrar tanto uma coisa nojenta quanto uma coisa boa. Né? Tá nem aí. Não tem consciência, é a mesma coisa. Então a nossa consciência, a nossa interação com o mundo define nossa consciência. A consciência surge depois. Mas nesse meio existe uma percepção. Porque é forma, sensação, percepção, formação mental, que é a consciência, vigilância, a inconsciência. Essa é a nossa própria consciência. Então, antes disso tudo, tem sensação e percepção. Mas a percepção é formada como? Como é formada essa percepção? É aí que está o pulo do gato. Nem igual, nem diferentes. É uma animada e imprevisível troca. Nem igual, nem diferentes nos leva a compreender as relações. Significa que em relação ao nosso filho, somos uma mãe. Em relação à nossa mãe, somos filha. Em relação ao nosso professor, somos estudante. Em relação ao universo, somos tão pequenos. Em relação ao inseto, somos grandes e intimidadores. E mesmo assim, todas essas descrições ainda não nos oferecem conclusões sobre o que realmente somos. Essa continua a ser uma pergunta aberta. Somos impossíveis de encontrar. Já perceberam isso? Tu é mãe, aí tenta encontrar mãe. Tá, mas eu sou filha também, sou filho também. Tu é grande, comparado a quê? Eu sou pequeno, comparado a uma montanha. Como? Entende? Aí que está essa estrutura. Vai dizer, mas o que serve isso? Serve para tu olhar e parar de se achar tão, ficar se achando. Também serve para isso. Achar que tem a verdade para tudo.
Reizinho. Somos impossíveis de encontrar, esquivos e inconclusos, sempre oscilantes e dinâmicos, e mudamos conforme o nosso mundo. Ainda assim, temos que pagar as contas e podemos ter certeza de que existe algo aí fora esperando para receber nossos boletos. Ela já dá largada, assim, para vir algum engraçadinho não budista dizer, mas tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. Por isso que existe o tetralema, isto é, isso não é. Só que a diferença entre tu perceber isso é que tu tem consciência e outros não têm. E a consciência é que vai mudar o mundo. Ponto. Entende? Tendo consciência. O fato de que eu e o outro não são iguais nem diferentes nos dá material para pensar. Há algo de libertador nisso tudo. Há algo de compassivo também. Esse é o caminho do meio. Que incrível, escreve ela. Claro. Mas o que adianta saber isso? Adianta que se tu não tiver estado de consciência, o que eu falei antes? Forma, sensação, percepção mental, formação mental. Né? Consciência, vigiando. Se tu não tiver consciência, todas as outras coisas estão te levando para um algoritmo da vida. Tu está sendo levado. A consciência surge depois. A consciência, e para ter consciência precisa de samadhi, precisa de concentração. E para ter samadhi tu vai ter depois kensho, que é enxergar a real natureza, enxergar sho, real natureza da mente. Tem um monte de coisa acontecendo. E as pessoas, eu estou fazendo a coisa. Não, olha, eu vou te dizer, né? Estão se arrumando, eu estou dele enrolar aqui esperando vocês se arrumarem aí. Já se ajeitaram? Estou só fazendo caso, criando intrigas. Eu gosto de criar intriga. Me divirto. Bom dia, Marisa. Bem-vinda à meditação. Vamos lá, então. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Quem não conhece, solta pela boca. Quem já conhece, já vai se posturando. Dê esse intervalo, esse tempo, para que a própria mente perceba o que está acontecendo. Antes ela estava concentrada e agora ela está simplesmente buscando algo para se fixar novamente. Deixem ela perceber aonde se fixar. E cada um vai percebendo isso. Talvez a mente tenha se fixado no corpo, talvez em alguma ideia, um pensamento que surgiu, talvez em alguma dúvida, talvez na respiração, talvez em algum som, algum gosto na boca. Apenas deixe ela se fixar. Vá assistindo para onde mais ela vai. Para onde ela se move? O que a fez se mover? Se foi um som, você consegue perceber se foi o som ou a experiência do som, o que você julga sobre esse som? Ou apenas observa ela se movendo?
Para os que vão permanecer nessa prática, permaneçam. Para os demais, façam uma inspiração, soltem pela boca. Essa prática, gente, foi o que o Buda fez. Ele ficou examinando tudo o que acontecia nas portas de entrada do nosso corpo. E chegou essa o brilhante Dharma, Buda Dharma. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã, quinta-feira.